Olá! Hoje nós vamos conversar sobre um tema que tem muita relevância atualmente, né? Mas que às vezes as pessoas desconhecem de fato o significado, o que incorpora, né? E o que faz parte da nossa autoestima. Eu nem vou enrolar muito aqui para que a gente possa ir diretamente para o episódio, porque tem bastante conteúdo sobre esse assunto. Então, de fato, o que é autoestima? Né? O que é ter uma boa autoestima? O que é, de fato, uma autoestima baixa? Né? O que é uma super autoestima? Então, vamos entender, primeiro de tudo, né, o que faz parte, né, desse conceito, né, do senso comum denominado autoestima. Porque, partindo, né, de estudos, se a gente fosse falar mais sobre autoestima relacionado, né, a construtos que nós temos de estudos, a gente falaria dos componentes que fazem parte disso que a gente chama de autoestima. Então, o que a gente precisa entender? Né? Que a autoestima, né, ela faz parte de um construto muito importante. Né, que é o nosso autoconceito, o conceito que nós temos ao nosso respeito, tá? Que é o valor que a gente atribui a gente, tá? Então, assim, é a forma como a gente se gosta, tem apreço, tá? Como a gente atribui esse valor a gente mesmo. Então, essas particularidades fazem parte, né, desse construto chamado autoconceito. Mas como é que a gente constrói, né, um bom autoconceito? E é muito complexo, pessoal, tá? E por isso que eu quis fazer esse episódio aqui para a gente falar assim, de forma um pouco mais longa sobre isso, né? E assim, para que eu pudesse me aprofundar um pouco mais com vocês. Né? Eu já fiz outros podcasts falando sobre autoestima, já falei um pouco nas minhas redes sociais, mas hoje eu queria deixar aqui um episódio registrado para sempre que alguém precisar entender o que é autoestima, como é que a gente faz para ter uma boa autoestima ou uma baixa autoestima, o que acontece, né? Como a gente desenvolve, né, uma baixa autoestima. Então, vai ficar tudo aqui gravado hoje nesse episódio. Eu espero que vocês aproveitem bastante, né, consiga compartilhar isso e usar na prática, no dia a dia, para que vocês possam desenvolver aí uma boa autoestima, um autoconceito, autoeficácia, tá? E os outros componentes também relacionados à autoestima. Então, existe uma complexidade muito grande, tá? Diante dessa autoestima, tá? Por quê? Porque eu preciso integrar muitas coisas, né, para que eu possa ter um bom autoconceito. Veja, muitas vezes as pessoas confundem, né, ou associam autoestima com uma boa autoimagem. A imagem que eu tenho ao meu respeito, a imagem que eu tenho de mim. Então, muitas vezes, o que eu escuto, né, tanto no consultório, quanto nas redes, em rodas, né, de conversa, que assim, eu não estou bem, a minha autoestima está baixa, porque eu gostaria de ter um padrão assim, ou um padrão assado, de corpo, de beleza, de rosto, de altura, tal, né? Que parte de comparação, tá? Parte de alguma comparação. Então, eu acredito que para eu ter uma boa autoestima, né? Se eu tiver uma boa autoimagem ao meu respeito, já vou ter uma boa autoestima. Não, a autoimagem faz parte, né, desse conceito da autoestima. Mas se eu tiver como referência só a minha autoimagem, dependendo do grau, né, eu vou de um grau leve até um grau de adoecimento. Tá? Nós temos transtornos mentais, né, que existem aí fatores que é uma distorção desta imagem corporal, da forma como a pessoa se vê. Ela olha no espelho e se vê de uma maneira distorcida.
Tá? Então, nós temos alguns transtornos mentais que podem estar relacionados a essa distorção da autoimagem. Então, não é só a nossa autoimagem que é importante para a gente ter um bom autoconceito, autoestima, mas ela faz parte. Então, o que a gente precisa, né, integrar, tá? Para a gente ter esse conceito de autoimagem, autoconceito. Uma das primeiras coisas que a gente precisa ter, pessoal, é autoconhecimento. Não tem como, né, eu fazer uma avaliação, né, da minha autoestima, tá? Se eu não me conheço. Porque daí eu vou estar baseado em comparações parciais, tá? Desses conceitos que fazem parte da autoestima, que é a autoimagem, o autoconceito, a autoeficácia, tá? Se dar recompensas, tá? O quanto que eu me apoio, me recompenso na minha jornada, quanto que eu tenho essa capacidade, essa habilidade de fazer isso, né? De ser estímulo para seguir adiante, para ter autocompaixão em momentos de falhas, de erros, de dificuldades, de diferenças, tá? Então, tudo isso faz parte da nossa autoestima. Então, veja, se eu não conheço esses aspectos, eu posso associar a minha autoestima a um único desses componentes, tá? Então, por exemplo, eu posso associar a minha autoestima a eu me considero uma pessoa, né, com uma boa autoestima. Por quê? Porque eu consigo obter bons resultados no meu trabalho. Eu tenho uma boa autoeficácia. Ótimo, perfeito. Mas o que mais? Eu considero que eu me sinto bem por isso. Ok, mas caso haja falha, né, você não alcance o resultado esperado, haja crítica com relação a isso, né, cadê os outros pilares que compõem essa situação, que pode ser o sustentáculo aí, né, dessa percepção sobre si, do seu conceito? Tá? Então, assim, a gente precisa desenvolver, né, o olhar para todas essas questões, tá? Para que a gente possa avaliar, assim, de fato, se eu tenho ou não, né, uma boa autoestima. Geralmente, as pessoas que têm uma baixa autoestima cronificada, elas têm essa percepção. Não, eu tenho baixa autoestima, eu não tenho segurança, eu não foco nas coisas que são importantes, né? Eu sou mais dependente emocionalmente ou financeiramente, né? Ela não acredita, né, que ela tem esse potencial. O conceito que ela tem é de que ela é uma pessoa que não dá conta, que ela não faz, que ela não consegue. Agora, o que a gente tem que entender? Não tem como a gente associar valor pessoal, meu autoconceito, somente com a minha aparência, né, falando sobre autoimagem. Porque se eu não tiver naquela medida padrão, naquela altura padrão, naquela beleza padrão, né? E hoje em dia isso é, assim, muito visível. Porque as redes sociais escancararam para nós, né, essa questão de como eu faço a relação da minha autoestima em comparação com tudo que aparece nas redes sociais. Do cara que é um super empresário ou, né, tem uma boa qualificação profissional, tem um rendimento altíssimo, tem um padrão de beleza, né, que todo mundo quer alcançar, consegue fazer viagens, consegue estar envolvido em festas, no meio social, tem um relacionamento, filhos, tem a vida perfeita da rede social. Tá? Então, isso nos aproxima muito atualmente de questões muito relacionadas à depressão, à ansiedade, né? a transtornos relacionados à distorção de imagem corporal, tá? Muito relacionados a essa facilidade, a essa enxurrada, né, de coisas que a gente vê nas redes sociais. Tá? O acesso a isso também traz aí algumas consequências, e se a gente não tem esse autoconhecimento, é muito mais fácil, viável, que eu me perca aí nesse caminho, né, de construir ou de ter um autoconceito, uma percepção do meu próprio valor, né, medido pelas comparações da rede. Então, como é que a gente pode fazer essa construção do nosso autoconceito, né? Com autoconhecimento. Mas como é que ele vai sendo construído ao longo da vida? Tá? Através das interações familiares, amigos, através dos nossos hobbies, trabalho, educação, da nossa aparência, que é a questão da nossa autoimagem. Então, a gente precisa de
muitos fatores, tá? Para que a gente possa desenvolver, tá? Então, olhar para uma única parte disso não nos dá a dimensão realista sobre o que de fato, né, aquilo se refere com relação ao todo. Tá? Eu pego algo que é parcial e me rotulo. Tá? Então, se eu não tenho a beleza, a aparência, o corpo, sabe, o status ali social, eu não sou alguém, sabe, bom ou suficiente ou capaz, né? Eu estou associando, né, uma parte disso ao conceito que eu tenho ao meu respeito, ao meu próprio valor. Então, veja, né, para a gente poder, né, ter um bom desenvolvimento da nossa autoestima, tá, a gente precisa desenvolver todos esses conceitos que estão atrelados, tá, à nossa autoestima. A gente precisa integrar todos esses aspectos, tá? Não focar em somente uma parcela disso, tá? Em um fator específico. É importante incorporar todos os aspectos. Agora, veja, o que a gente muitas vezes, né, pensa sobre isso? Né? Nossa, existem pessoas que têm baixa autoestima. Ok, já falamos disso. Existem pessoas que têm uma autoestima saudável, razoável, mas existem pessoas que têm uma autoestima ótima, super elevada, né? E muitas vezes a gente está preocupado com isso. Se a gente, de fato, foge a essa regra, né? A gente busca muitas vezes isso. Eu gostaria de ter uma autoestima hiper elevada, né? Uma pessoa que não se preocupa com a opinião alheia, uma pessoa que se ama, que se conhece, que gosta dela do jeito que ela está, né? E faz as coisas de uma forma livre, sem se preocupar com os outros, né? Tem meio que uma idealização do que seria uma alta autoestima, tá? E, na verdade, pessoal, o que existe é uma autoestima saudável ou uma baixa autoestima crônica, tá? Ou baixa autoestima situacional. Agora, quando a gente fala, né, de uma autoestima hiper elevada, a gente já está falando aí de uma disfuncionalidade, né? Porque a pessoa que tem essa percepção sobre si, né, de que ela é ótima, ela é capaz, tudo nela, né, ela tem uma autoestima que a gente chama de inflada. A gente já está falando de uma característica de personalidade, tá, que é adoecedora, tanto para ela quanto para outra pessoa, e o que a gente entende dessa característica, né, de personalidade, tá, inflada, que a gente vê em pessoas com transtornos de personalidade narcisista, na verdade não está falando de algo que é positivo, que é saudável, porque se essa pessoa não reconhece em si esses outros aspectos, né, da nossa vida, das nossas falhas diárias, né, de aspectos que talvez eu precise desenvolver aí ao longo do tempo, tá? É porque, na verdade, ela precisa deste lugar, tá? Porque é muito difícil para ela entrar em contato com esse lugar, de que ela é falha, ela é como todos os réis mortais, ela é humana, né? E ela precisa, de fato, olhar para isso, se quiser investir, né, na melhora dessas questões ou aceitar alguns aspectos, tá? Existe também uma grandiosidade, né, que a gente chama de grandiosidade, que é uma relação aí dessa autoestima, né, que pode acontecer em outros transtornos mentais, como, por exemplo, né, na mania ou hipomania do transtorno bipolar. Mas isso, a pessoa não tem este tipo de personalidade, né, o tempo todo, essa grandiosidade e tal. Ela tem esse comportamento, tá? Em momentos que ela está em ativação mental, tá? Então, veja, de fato, com o que nós devemos nos preocupar é em ter uma autoestima saudável. Agora, quem nunca, pessoal, teve uma baixa autoestima situacional? Né, de não se sentir bem muitas vezes, né, e pode ser com aparência, de não se sentir bem, realizável, produtivo no trabalho, né, tá enxergando falhas no seu processo, tá? Quem nunca se sentiu, né? E assim,
sentir que a minha autoestima, né, tá um pouco mais para baixo, tô descontente, tô insatisfeito com alguma coisa, tá? É importante muitas vezes, tá atrelado àquela emoção de tristeza em alguns momentos, né? Que nos ajuda, tem a função também da gente promover reflexão. Tá? Para a gente refletir sobre esses aspectos, né? E fazer uma avaliação ponderada, realista, né? De como é que eu estou me vendo a partir de um aspecto. E se eu tenho tudo isso integrado, eu consigo fazer isso de uma forma, né, ponderada, saudável, né? E dizer, não, aqui eu preciso melhorar, aqui eu posso fazer um pouquinho mais. Não, olha, eu quero aceitar que aqui eu não vou alcançar isso, né? Não quero me dedicar, né? Posso até alcançar, mas não quero me dedicar a isso e tá tudo bem. Tá? O problema, pessoal, é quando a gente começa a ter essa percepção rebaixada, né, um valor rebaixado sobre nós, né, de uma forma mais constante, ou em muitas áreas da nossa vida, tá? Diante de vários contextos. E aí a gente está falando, né, de uma baixa autoestima crônica. Tá? A gente já está falando aí de uma sintomatologia, tá? Então, vamos entender, né, o que seria aí essa baixa autoestima crônica e o que pode causar, o que leva a gente a ter uma baixa autoestima. Tá? Então, vamos lá, pessoal. O que é essa autoestima crônica aí? Então, vou citar aqui alguns aspectos, né, alguns sinais que podem denotar aí, né, uma baixa autoestima crônica. Uma pessoa, né, que tem a percepção de que ela tem essa falta de autoconfiança, ela, né, lembra que eu falei ali no comecinho? Ela não confia nela mesma, né, a atribuição do valor que ela tem sobre ela, né, de que ela não consegue fazer as coisas, né, a autoconfiança tá baixa, ela também tem um medo, né, sistemático da rejeição, de ser rejeitada, né, ela acredita que ela não consegue fazer as coisas, né, ela faz as coisas para não ser rejeitada, excluída, e muitas vezes as estratégias que ela usa, né, para não ser rejeitada, excluída, ou para entrar em contato, né, com essa crença de que ela não dá conta de fazer as coisas, ela não tem essa capacidade, ela se coloca em situações de desvalor, de autossabotagem, tá? E situações que muitas vezes fica bem difícil dela sair no dia a dia, tá? Então, assim, ela tá sempre envolvida, sabe? Nesse contexto que vai levá-la a ter essa sensação, né, de rejeição ou de, tá vendo? Não, de fato, eu não sei fazer, eu não tenho valor. Outra característica de pessoas com uma baixa autoestima crônica, né, é aquela pessoa que tem dúvida frequente. Ela tá sempre com dúvida de tudo. Ela tem muita dificuldade em tomada de decisão, tá? Às vezes ela até consegue tomar uma decisão simples, mas quando exige, né, uma tomada de decisão mais complexa, pronto, ela pira, né? Assim, ela pira, ela procrastina. Então, são pessoas muito procrastinadoras, né? Pessoas que têm baixa autoestima, porque elas estão sempre inseguras, né? Do que pode acontecer, qual que é a decisão certa, qual que é a melhor decisão, qual que tem a maior possibilidade de não dar errado. Por quê? Porque se der errado, muito provavelmente aproxima ela dessa crença, né, de desvalor, de que ela não conseguiu, ela se rotula, tá? Dessa forma. Outra característica é aquelas pessoas que têm uma vitimização. Sabe? Você conhece uma pessoa que se vitimiza o tempo todo? Que usa de chantagem emocional? Tá? Ou então que ela tem um foco naquilo que dá errado? Sabe esse perfil de pessoas, né? Ela sistematicamente se vitimiza, tá? Ela usa de chantagem para obter a atenção dos outros, né? Ela tá sempre focada naquilo que ela não consegue, naquilo que é difícil, ou naquilo que o outro não fez, deixou de fazer, sabe? Esse perfil de pessoas assim. E aí, né, ela sendo esse tipo de pessoa vitimista, chantagista, que foca no negativo, qual conclusão que ela vai ter? Né, de que ela, de fato, é uma pessoa que precisa fazer essas coisas, usar desta estratégia, desses comportamentos, porque ela é uma pessoa que não tem valor, tá? Ela não tem motivo, né, para agir de outra maneira. E, muito provavelmente, o outro
né, que está passando por essa relação também percebe. E quando ele aponta, essa própria pessoa que usa de vitimização, chantagem, ela fala, aí, de fato, não tem motivo para eu ter um autoconceito positivo, saudável, né, ao meu respeito. Que tão, assim, tem aquela foco excessivamente nos outros, tá? E assim, ela tem uma intolerância imensa a críticas. Então, ela está sempre na observação, né, do que o outro está fazendo, e é muito complicado para ela, está sempre se comparando, né, e é muito complicado para ela, intolerável, ou é sofrido, é destruidor receber críticas, porque ela não entende as críticas, né, como se o outro estivesse criticando um comportamento, uma tarefa, né, uma ação, algo específico. Não, a crítica vai diretamente para ela, para a pessoa, para o valor que ela acredita que ela tem. Tá? Então, assim, eu não aguento ser criticado, tá? Isso é uma evidência do meu baixo valor pessoal. Outra característica são aquelas pessoas dependentes, sabe? Mas não é só dependente, né, financeiramente, mas é aquela dependência de elogio e reasseguramento, tá? Ela precisa o tempo todo que as pessoas digam, não, você tá certa, não, olha, tá ótimo, nossa, ficou perfeito, ficou bom, né? Você fez bem feito, tá tudo certinho, né? Ou que alguém diga, viu, não se preocupe, viu, vai dar tudo certo. Ela precisa que alguém, o outro, né, diga para ela, deixe ela mais tranquila, alivie aquele desconforto, tá? De não se sentir segura ou não estar recebendo um elogio, tá? Então, assim, é uma necessidade saudável de feedback todos temos, né? Mas, nesse caso, não, ela é uma necessidade, né? Ela não se sente capaz de fazer essa própria avaliação do seu desempenho, tá? Ela precisa que o outro faça esse elogio, porque se ninguém faz um elogio, então isso significa que eu não tenho valor, né? E se eu me comparo com os outros, né, e não sou valorizada, né, em relação ao que eu faço, isso demonstra também que eu não tenho valor. Então, são pessoas extremamente competitivas, que se comparam o tempo todo com as outras pessoas, né? E qual que é o efeito colateral, pessoal, né, da gente estar o tempo todo se comparando? É muito difícil, né? Se eu sou uma pessoa que estou o tempo todo me comparando, eu consegui me alegrar, sabe, das minhas conquistas? E também conseguir me alegrar com as conquistas dos outros, sabe? Porque agora vou olhar bem aqui para a câmera, né? Porque se eu me alegrar com as conquistas dos outros, vai ficar evidente as minhas falhas. Tá? Então, pessoas extremamente, altamente competitivas, nós podemos pensar o quê? Tá? Que essa autoestima é uma autoestima saudável? Não. Tá? Porque ela está sempre buscando não olhar para aquilo que é falho nela, tá? Que é negativo, que ela não sabe. Tá? Então, é muito difícil ela se alegrar com a sua própria conquista ou com a conquista de outra pessoa, tá bom? Porque se ela se alegra com a conquista do outro, isso significa que ela é inferior, tá bom? E isso é tão comum, né, pessoal, assim, num nível mais corriqueiro, né? A gente percebe, né, essa coisa da competição em casa. Por exemplo, mães, né, que têm filhos pequenos. Vocês já perceberam essa competição entre irmãos, né? Muitas vezes competição entre os pais com relação aos filhos, né? No trabalho, com amigos, tá? Então, esse comportamento competitivo também pode estar relacionado, tá, a uma baixa autoestima aí, tá? Além disso, né, essa pessoa que está sempre se comparando, dificuldade de ver, né, as conquistas alheias, ela está sempre apontando, criticando os outros. Sabe aquela pessoa que você conhece, que ela não consegue elogiar e ainda consegue criticar? Ela fez porque era fácil. Ela fez porque ela ganhou de mão beijada, né? Ela fez porque isso aí eu faço com o pé nas costas, viu? Vou considerar esse tipo de coisa, né? Ela critica ou ela desmerece um pouquinho, né? Agora, existe um ponto, um patamar que essa crítica pode ser a ponto
de humilhação, tá? Que nós estamos falando lá daqueles transtornos lá de personalidade, tá bom? Além do mais, também tem um outro fator que pode ser uma pessoa muito perfeccionista, tá? A pessoa perfeccionista e que procrastina muito, né? Ela tem muita dificuldade, né, pessoal, de ter uma boa autoestima. Né? Porque, assim, o valor dela está muito atrelado ao resultado. Né? E na maioria das vezes não é um resultado natural, esperado para qualquer um de nós, réis mortais. Né? É o resultado, aquele resultado. Tá? E aí, se ela não alcança, ela não consegue fazer mensuração de todas as variáveis. Olha, aquele resultado não foi alcançado, talvez porque, né, a métrica que eu coloquei, a régua era muito alta, porque precisaria de mais tempo, talvez mais pessoas envolvidas, talvez adicionar aqui mais conhecimento, talvez não seja possível. Você entende? Não, aquilo não deu certo, porque ela não é capaz de fazer. E ela não é capaz, não é porque falta essas coisas, é porque ela não tem valor. Tá? Então, muitas vezes, a pessoa perfeccionista, né, que tem esse traço de personalidade, o perfeccionismo, é um traço clínico de personalidade. Ele não é positivo, ele é negativo. É muito diferente da busca por excelência, por maestria, tá? Que nós já falamos no episódio lá sobre perfeccionismo. Volta lá para você conferir, tá bom? E fora, né, pessoal, que essa pessoa que tem todas essas características, como é que é se relacionar com essa pessoa? Que muitas vezes faz chantagem, que muitas vezes se acha, né, inferior a todo mundo, que é vítima, que não que procrastina o tempo todo, ou que é hipercompetitiva, tá? Não que a pessoa precisa ter tudo isso aqui. Às vezes um grau maior ou um outro, mas essas são características, tá? Que são levantadas, tá? Nos estudos de pessoas que têm uma baixa autoestima crônica, tá bom? Então, convívio com essas pessoas é difícil, as relações são complexas, o que acaba afastando as pessoas dessas pessoas e elas se sentem como? Com mais baixa autoestima, piores, né? Com menos valor, tá bom? Então, esse próprio comportamento que elas têm, partindo dessas crenças, né? Faz com que ela chegue nesse lugar que ela tanto teme, que é ser abandonada, afastada, que ela não consegue. Agora, o que são as possíveis causas, pessoal, né, da pessoa ir desenvolvendo ao longo da vida, né, uma baixa autoestima? Porque se a baixa autoestima, né, tem a ver com todos aqueles conceitos, né, nosso autovalor, autoeficácia, autoimagem, tal, isso é construído ao longo da nossa vida, tá? Então, o que pode facilitar, né, com que a gente vá desenvolvendo aí ao longo da vida, né, essa baixa autoestima, tá bom? E ela, como a gente já falou, ela pode ser situacional ou crônica, tá? Quem nunca, né, acordou com a percepção de estar feio, né? Eu não consigo, não dou conta. Ok, né? Lembra que a gente falou disso? Agora, aí quando a gente está falando de sofrimento, então nós estamos falando, né, de alta possibilidade aí, né, disso tá trazendo um adoecimento, que é uma baixa autoestima crônica, tá? Então, ao longo da nossa vida, né, o que pode facilitar, favorecer isso? Então, por exemplo, receber afeto inadequado ao longo da vida. E o que seria isso? Né, a gente não receber afeto, né, dos adultos que são referências para nós, né, durante o nosso desenvolvimento. E pode ser pais, avós, cuidadores, né, aquelas pessoas com quem a gente tem essa referência, tá? Que a gente passa mais tempo, tá, o tempo todo recebe esse feedback, né? Esses exemplos, a gente está ali aprendendo por observação também, né? Então, quando a gente não recebe esse afeto, né, a gente pode ir desenvolvendo aí, né, uma dificuldade, né, de percepção dessas situações, né? Ou um ambiente que seja muito invalidante, né? Eu só recebo afeto, né, quando eu demonstro, eu tenho algum resultado específico, né? Eu não tenho aquele apoio, né, aquelas necessidades básicas que a gente tem na infância, tá? Quando existe também uma redução ou ausência de apoio social, pessoal, né? Assim, as interações sociais, elas são importantíssimas, né? E a depender de que tipo de relações a gente tem, né, já também entra aqui nesse envolvimento em relacionamentos tóxicos, tá? Porque é ruim não ter relacionamentos sociais,
mas é ainda pior você se submeter a relações de amizade, seja ela em qualquer nível, em relacionamentos tóxicos, tá bom? Isso também né, desencadeia aí essa percepção, desenvolvimento aí de uma autoestima baixa, né? Não ter esse suporte social, acreditar de que não tem com quem contar, né? Eu tenho pouca ajuda. Tá? Então, assim, a pessoa começa a ter essa percepção, né, de que ela não tem esse suporte. Essas alterações, né, que a gente conversou lá na autoimagem, ela é distorcida, ela é negativa, tá? Aquelas pessoas que são resignadas, sabe? Mas, assim, bem negativamente. Aquelas pessoas que, eu não tenho valor mesmo, né? Eu sou uma porcaria, e para por ali. Né? Ela assume isso para ela e ela para por ali. Não é que ela está fazendo um questionamento, eu não sou boa nisso, eu não quero aquilo, não vai dar para eu chegar nisso aqui, eu queria muito, mas né, talvez eu não chegue nunca nisso daqui. Não, eu sou uma porcaria, sabe? Eu não tenho nenhum valor mesmo. Então, baixa aceitação também, né? E quando... Agora, sim, né, como que isso pode também, né, evoluir, essa baixa aceitação? Que é uma das coisas que eu já falei bastante, né, nas minhas redes sociais, em algumas palestras que eu já dei em escolas, né, para pais, para professores, né, em organizações, essa questão do bullying. Né? E hoje a gente escuta muito as pessoas dizendo, imagina, isso é besteira, porque no meu tempo, na minha época, isso já existia, isso é uma brincadeira de criança. Né? E não tinha problema algum. Tá, na sua época, na minha época, em outras épocas, né, só mudou o nome. Brincadeira é brincadeira, né? E comentários pejorativos, críticas, exclusões, tá? Isto recebeu um nome, né, com os estudos de bullying. E sim, isso sempre existiu. E muito provavelmente causou prejuízos e consequências graves. O que tem acontecido hoje em dia, que o acesso que nós temos, a facilidade que nós temos de estar envolvidos em milhares de contextos, com pessoas que a gente conhece, com pessoas que a gente não conhece, nas redes sociais, escolas, em milhares de contextos, esporte, atividade, tal, facilita o aparecimento disso. Facilita, é nítido, é óbvio que isso está acontecendo. E sim, a gente precisa fazer algo sobre isso, tá? Porque a pessoa que sofre, tá? O bullying, essa depreciação, né, por conta da sua autoimagem ou de uma característica física, pessoal, social, exclusão, tá? Ela sente sim na pele, né? Ela tem dificuldades na formação da sua própria autoimagem. Muitas vezes ela incorpora a ela o conceito que as pessoas estão tendo ao seu respeito. Aquilo que as pessoas estão dizendo ao respeito dela é sim, necessariamente, algo verdadeiro. Tá? Então, assim, vamos parar com essa bobagem de que bullying é uma coisa comum, é coisa de criança, porque a gente vê bullying acontecendo no meio de criança, entre adultos, entre amigos, na nossa própria casa, e a gente precisa, sim, agir. A gente precisa ter empatia com as pessoas que passam por essa situação, por esse contexto, tá? Ser omisso, né? Ser irresponsável, né, de não ter uma atitude com relação a isso, uma tomada de atitude com relação a isso, né, a gente ser conivente com esse tipo de prática. Então, a gente precisa entender que isso é muito prejudicial, tá? Tá muito atrelado às dificuldades com o próprio autoconceito, com saúde mental, com autoestima e muitas outras coisas na vida das pessoas que sofrem, que passam por isso. Outros fatores, né, que pode ajudar a desenvolver essas questões, que é o perfeccionismo. Lembra que a gente já falou sobre ele? Mal adaptativo, que é no caso da pessoa associar, atrelar o seu valor pessoal às suas conquistas, o seu resultado, né? Uma coesão familiar também insatisfatória. E o que seria isso, né? Aquela família, gente, que está o tempo todo, né? A existência dessa família, a percepção que a gente tem da família é que ela vive no caos. Sabe, na discórdia, na discussão, né? A coesão ali familiar, né? As pessoas estão sempre juntas, mas mergulhadas, né? Absorvidas por uma família caótica, tá? Onde só existe briga,
crítica. Existe também, né, coisas positivas, mas sempre, né, o que mais aparece ali são discussões. Ah, mas não é normal discutir? Não é normal ter famílias que diferem? É normal. Mas ambientes conflituosos, né, a frequência, a presença da pessoa em ambientes conflituosos, que existem muitas críticas, autocrítica, crítica ao outro, comentários pejorativos, cobrança excessiva ou discussões, né, mesmo que não sejam tão acaloradas, mas o tempo todo aquele ambiente de discussão, sabe? Aquela competitividade, um precisa ser melhor que o outro, né? Para alguém ter algum valor ali, o outro não pode ter, sabe? Isso é um ambiente, nossa, ótimo, propício para o desenvolvimento da nossa autoestima. Andréia, se eu tiver esse ambiente na minha família, eu vou ter a baixa autoestima? Não, é uma série de fatores correlacionados, tá? Mas a gente está falando aqui de coisas, causas que podem ter precipitado ou desenvolvido ali, né, com que uma pessoa tenha uma baixa autoestima crônica. Agora, vamos falar também, pessoal, o que então ter uma autoestima saudável? Né? E como é que eu posso desenvolver uma autoestima saudável? Porque agora, se eu já entendo, né, o que é uma baixa autoestima crônica, como essas coisas podem acontecer, como eu posso desenvolver uma baixa autoestima crônica. Então, eu estou ali, né, observando que eu tenho essas características, né, eu tenho esse perfil, mas também o meu ambiente tinha aquele perfil, nossa, estou identificando isso. Né? Então, assim, já tenho esse conhecimento. Mas, então, o que seria uma autoestima saudável? Se você já falou para mim que aquela super autoestima não significa autoestima saudável, e sim também um processo de adoecimento, tá? Então, vamos entender agora o que é ter uma autoestima saudável. Quais as características, né, que uma pessoa que tem uma autoestima saudável, né, ela possui? Então, assim, o que a gente sabe, né, que pessoas que têm maior capacidade de adaptação, né, de adaptabilidade, né, de flexibilidade, tá? São pessoas que têm essa disposição, essa abertura para fazer mudanças, tá? Para se adaptar ao meio se necessário, ao contexto, tá? Então, esse tipo de pessoa que consegue ter, né, ter mais adaptabilidade ali, uma abertura maior, está associada também a um perfil, né, de uma pessoa que tem uma autoestima mais saudável. Ela tem mais autoconfiança, ela confia em si, né, ela acredita, não, é possível que eu faça, né, é possível que eu consiga, né, se as outras pessoas conseguem, né, talvez eu também consiga, né, se eu me dedicar à mesma coisa, se eu me esforçar. Ela acredita que é possível dentro de métricas realistas, né? Racionais, realistas, ponderáveis, tá? Ela tende a reconhecer, né? São aquelas pessoas que conseguem reconhecer, né, que ela tem pontos fracos, que ela tem dificuldades, né? E são pessoas que a gente fala que tem um humor, né, mais positivo com relação a essas coisas. Você já viu pessoas que fazem chacota dos problemas que elas têm? Né? Ah, você tá o fulano. Ah, eu sou mesmo. Né? Sou mesmo, sou atrapalhado, sou isso, sou aquilo. Né? Ela tira sarro das próprias dificuldades, né? Ela tira o peso daquilo, ela não foca naquilo, né? Ao contrário, lembra das pessoas com baixa autoestima, que ela está sempre focada no que não deu certo, naquilo que o outro não fez? A pessoa que tem uma autoestima saudável, não. Ela, além dela reconhecer, né, que ela tem pontos fracos, que ela precisa melhorar, talvez, ela ainda faz graça disso, né? Aquilo é situacional. Tá? Elas são pessoas que desenvolvem o autocuidado, são pessoas que cuidam de si, tá? Elas têm comportamentos, tá? Que levam, que fazem com que elas sejam pessoas, né, mais saudáveis, né? Tenha mais autocuidado. São aquelas pessoas também, né, que tomam mais atitudes, né? Elas não ficam o tempo todo reclamando, criticando, esperando que o outro faça algo por ela ou faça no lugar dela, né? Ela vai agindo, mesmo diante das dificuldades, em rumo, né, aos seus valores, né? Passar por esses processos faz parte do caminho, entende? Ele tem aonde chegar, ele sabe aonde ele quer ir, do porquê que ele se comporta desta forma. Então, ele tolera
o processo, as falhas, entende? Ela chama a responsabilidade para si. Tá? É porque ela vai se aproximando dos valores que ela tem, tá? Então ela não delega, ela não fica delegando a conquista das coisas que ela quer, o que ela gostaria para os outros, tá? Ela se sente bem consigo mesma, ela gosta de estar na sua própria companhia, né? Eu vejo muito na clínica, né, um sofrimento imensamente grande, né, relevante de pessoas que não conseguem ficar bem na sua própria companhia, né? Não estou falando de pessoas que estão isoladas, sozinhas, solitárias, solidão, né? Aquilo que o pessoal tem dito, a solitude, estar bem na sua própria companhia. Eu consigo, neste momento, me fazer companhia, né? Eu gosto de me fazer companhia, porque eu posso estar comigo e posso refletir sobre essas falhas, posso pensar sobre formas de melhorar. Se eu não quero melhorar, eu posso aceitar isso, né? E refazer a rota, refazer o processo. Eu consigo ser este apoio, ser um sustentáculo em alguns momentos onde eu estou só, né? Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas, né, em momentos de solitude, né, momentos até de solidão, mas momentos curtos, as pessoas se veem completamente desestruturadas, né? Como se aquilo significasse o próprio conceito. Eu estou só porque eu não mereço, eu não tenho valor, né? Eu não tenho qualidades, eu estou fadada a ficar sozinha, e se eu estou sozinha, eu estou em perigo, né? Eu não vou ter suporte nenhum, né? Eu estou fadada às coisas mais horríveis e difíceis que pode acontecer. Eu vou sofrer todas as circunstâncias, em todas as ordens. Vocês entendem como é generalista? Tá? Que é muito diferente do que eu conseguir dar conta de estar na minha própria companhia. Tem momentos que é difícil mesmo estar só na nossa própria companhia e ter essa rede de apoio, ter pessoas que possam nos auxiliar, nos ajudar, é importante. Mas acreditar que eu só vou estar bem na companhia de outras pessoas, tá? Isso não é saudável, tá? É valorizar a sua própria característica, né? São pessoas que conseguem reconhecer, né, aspectos positivos, habilidades, características que são legais, tá? Ela tem paz com aquilo, né? Ela se sente em paz com ela mesma. A gente fala, ela não tem uma relação tóxica com ela, né? Agora, quem nunca, né, pessoal, se identificou, né, com características de baixa autoestima, né, ou de boa, né, de uma autoestima saudável, né? E aí a gente precisa, né, ter esse autoconhecimento para a gente fazer, sabe, esse balanço aí sobre essas questões. E agora vamos lá para a reta final, né? O que eu posso fazer, Andréia? O que eu posso... Estou aqui identificando, né, que tem processos aí, né, componentes que fazem parte de uma autoestima saudável, que estão em déficit, ou que eu queria desenvolver mais, ganhar mais maestria nisso, né, ficar mais autoeficaz, ter uma autoimagem melhor, né, conquistar aí coisas que eu gostaria diante da minha autoimagem, conseguir ficar comigo mesmo em alguns momentos, esse meu autorreforço, né, me parabenizar pelas minhas conquistas, me cuidar quando eu preciso, né? Como é que eu faço, né, para desenvolver isso daí? Então, o que a gente precisa, pessoal? Primeiro, investir em autoconhecimento, né? Que foi uma das coisas que a gente falou lá adiante, porque se eu não conheço todos esses aspectos, se eu não me conheço, eu não consigo ter essa percepção. Agora, muitas vezes é investir no presente. Investir no momento presente, tá? A gente ter essa tomada de consciência, tá? Ficar consciente do momento presente, tá? Porque se a gente fica o tempo todo se avaliando, se criticando negativamente, é porque a gente está se comparando, né? Ou comparando, né, focado no nosso passado, né, com aquilo que a gente não conseguiu, não conquistou, aquilo que não deu certo, que o outro não fez, né? Ou a gente acreditando que nunca vai, né, lá para o futuro eu nunca vou alcançar. Tá? Então, assim, a gente precisa fazer esse investimento, né, do autoconhecimento e investir no momento presente. Tá? Então, assim, quem sou eu? Né? E eu preciso gastar tempo, pessoal,
para saber essas coisas, não dá para fazer isso do dia para a noite, né? Muitas vezes a gente fala de processos psicoterápicos, né? Todo processo psicoterápico é um processo de autoconhecimento, porque essas coisas, esses componentes aí, eles são trazidos à tona, né? Eu preciso falar sobre essas coisas para entender o porquê que eu tô insatisfeito, ou porque eu tô triste, ou porque com determinadas coisas, ou porque eu me sinto bem com determinadas coisas, né? Então eu preciso gastar tempo para me conhecer, para me dedicar, eu preciso investir nisso, né? Até para olhar quem eu sou, né? Quais são as minhas características, né? Quais as coisas que eu faço bem, quais as coisas que eu não faço bem, né? O que eu poderia melhorar, o que eu gostaria de melhorar, quais as ações que eu preciso fazer, né? Ou se eu aceito, tá, ok, eu não preciso ser bom em tudo. Então veja, né? Mas isso precisa estar focado no agora. Tá? Porque, assim, saber o porquê que eu desenvolvi baixa autoestima, né? Entender que eu tenho uma baixa autoestima, tá? É o primeiro passo. Eu preciso identificar, conhecer. É o primeiro passo. Mas o trabalho é agora. Ficar focado no passado, porque é minha mãe, porque meu pai, porque minha família. Não é isso que melhora. Não é isso que trata. O que trata, né, é eu estar focado no meu presente. Porque, assim, eu não tenho culpa, muitas vezes, né, das coisas que aconteceram comigo. Mas hoje, só eu tenho a responsabilidade de mudar a minha vida no presente. Então, sou eu que preciso fazer esse investimento, né? E eu só vou conseguir mudar essas coisas, ficar lá remoendo o passado? Não. Ficar acusando, porque não. É fazendo, agindo, né? É naquilo que a gente tem controle, nos nossos comportamentos, tá? Então, é fazer coisas que me levam a melhorar, a evoluir, tá? Aceitar esse conhecimento que eu vou tendo ao meu respeito, tá? Dessas características e integrando essas coisas. Eu sou essa pessoa que faço coisas boas, não tenho coisas boas, não faço coisas ruins, tem coisas que eu faço que eu menosprezo nos outros, né? Mas elas fazem parte de mim também, né? E eu me responsabilizo, tá? Então, assim, eu tomo consciência, eu aceito, eu me responsabilizo, eu me autorresponsabilizo pelas mudanças, né? Aquilo que eu disse, eu preciso me responsabilizar, tá? Por essas mudanças. Eu preciso ser assertivo, eu preciso ter essa autoassertividade, tá? Conosco, eu tô dizendo, tá? Assim, eu preciso olhar para mim e ver que eu tenho falhas, eu preciso mudar. Mas sem aquela autocrítica relevada, sem tanta hostilidade, tá? Porque muitas vezes a gente vê, né, pessoas aí, no senso comum, a gente dizendo, né? Porque a autoassertividade, né, tá relacionada com autenticidade até certo ponto, né? Mas as pessoas acreditam que ser autêntico, né, muitas vezes é ganhar ali, né, aval para ele poder ser agressivo, hostil, né? Você tal coisa. Eu sou verdadeiro, eu sou autêntico. Isso não é autenticidade, pessoal. Isso é hostilidade, isso é agressividade, tá? Isso é arrogância. Isso é pouca empatia, tá? Ser autêntico, de fato, tá? É ser fiel. É ser fiel aos seus valores, tá? É ser legal. Sabe, legal? Eu sou legal comigo e com o outro. Eu entendo os meus valores, tá? Eu ser legal com as coisas que eu acredito, com as coisas que eu penso. Eu presto atenção em mim, mas eu também presto atenção no outro. Eu não minto pra mim. Eu não fico fazendo coisas, né? Mentiras pra me esconder, tá? Pra me afastar de ver esse lado negativo, tá? Essas coisas que eu preciso mudar, que eu preciso cuidar, né? Eu tenho um propósito, né? Então eu posso desenvolver aí o que é? Uma sensação de propósito e focar nisso, tá? E propósito não é aquela coisa idealizada, pessoal, né? Eu tenho um propósito. Não, propósito, né? Pode ser pequenas ações. É fazer isto aqui hoje. Eu tenho um propósito de autocuidado, né? Então eu posso fazer pequenos comportamentos, né? Para ter essa vida saudável, né? Um relacionamento saudável. Então, meu propósito é esse, é melhorar, né? Nesse quesito aqui, nessa parte aqui, né? Aquilo que faz o meu coração vai fazer com que o meu coração bata mais forte, né? Que eu me sinta bem, que eu me sinta em paz, que eu me sinta alegre, que eu me sinta forte, energizado, tá? Então eu vou trabalhar em direção a isso, tá? O propósito é um valor, eu vou caminhando em direção a isso, tá? E assim, eu consegui ser
íntegro, coerente com esses valores, tá? Eu consegui ter comportamentos que me aproximem dos meus próprios valores, tá bom? Das minhas características, de coisas que são importantes para mim, tá? Então, essa coerência entre fazer, falar, pensar, tá? Agora, vamos lá, pessoal. Resumindo tudo isso daqui, né? Autoestima é uma construção, tá? Autoestima é uma prática que a gente precisa ter diariamente, tá? Diariamente a gente tem a possibilidade de melhorar o nosso autoconceito, a nossa autoeficácia, tá? Esse senso de realização, de propósito, de bem-estar com a nossa autoimagem, aquilo que a gente vê no espelho, né? Aquilo que as pessoas veem de nós, né? Mas isso demanda intenção, comprometimento, esforço, dedicação, tá? Investimento nisso daí, essa tomada de consciência, tá bom? E eu queria deixar uma reflexão aqui para vocês. E aí, né, assim, uma reflexão, né? Sabendo de tudo isso, né? Ouvindo tudo isso, né? O que eu faço? O que eu faço com tudo isso agora? O que eu penso nesse momento ao meu respeito? Qual que é a avaliação que eu faço de mim? O que eu acredito que as pessoas, né, pensam ao meu respeito? Como eu gostaria, né, que as pessoas pensassem sobre mim? Né? Quais as marcas que eu quero deixar aqui? Né? Sabendo de tudo isso, o que eu posso fazer hoje, neste momento, agora? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, né, esse conceito de autoestima, né, que a gente entende no senso comum, e do que de fato faz parte a nossa autoestima, tá? Esse valor que a gente dá a gente mesmo, né, e que vai sendo desenvolvido ao longo da nossa vida, tá? Nas interações sociais, de trabalho, de amizades, de educação, de ambiente, tá? Então, assim, escolher o nosso ambiente, onde a gente se coloca, onde a gente está, também é uma responsabilidade nossa. Faz parte da nossa responsabilidade entendermos, né, que a gente pode estar num ambiente que pode estar me gerando essa percepção de adoecimento, de uma baixa autoestima crônica, tá bom? Um grande abraço, pessoal, um beijo para vocês. Curtam, compartilhem, mande para outras pessoas, né? Se vocês conhecem pessoas que podem se beneficiar, né, desse conteúdo, vamos espalhar ele para que o YouTube possa entender que é um conteúdo com relevância, né, para que a gente possa alcançar e ajudar mais pessoas. Tchau, tchau e até o próximo episódio.